Vou te fazer alguns questionamentos e eu quero que você se atente se isso acontece com frequência na sua vida. Na sua área de relacionamentos, você tem muita dificuldade de encontrar um parceiro ou uma parceira que seja realmente compatível com seus princípios, com os seus valores, com aquilo que você busca de qualidades em uma pessoa. Quando você arruma alguém, é aquela pessoa extremamente enrolada, às vezes é uma pessoa que já está em outros relacionamentos, já viu gente que só atrai pessoa casada. Ou você atrai aquele tipo de pessoa que do dia para a noite vira a cara para você, sem mais nem menos, a pessoa simplesmente some. Na sua área de amigos, você sente, por exemplo, que é extremamente rejeitado, excluído, você se sente inadequado, você sente que aqueles assuntos que seus amigos tratam e o que eles gostam de fazer não tem nada a ver com você. Na sua área profissional, você sente que não é realmente valorizado da maneira que você gostaria no ambiente que você trabalha. Você às vezes tem um curso superior, pós-graduação, tudo que imaginar, aquele currículo perfeito e mesmo assim não consegue uma oportunidade que realmente te valorize, te remunere da maneira que você acha que você merece. Se isso é um tipo de padrão comportamental na sua vida, isso pode estar acontecendo porque você não sabe pedir por aquilo que você realmente quer. A última leitura que eu fiz nesse mês de dezembro e janeiro foi o livro O Poder do Subconsciente, esse livro aqui. E o vídeo de hoje vai ser baseado nesse livro. E se você não me conhece, meu nome é Ana Luísa Pereira, eu sou estudante de psicologia e aqui no meu canal eu trago vários vídeos sobre psicologia, sobre espiritualidade, rotina e disciplina. Então já se inscreve no canal, deixa seu like se você já está gostando desse vídeo e vamos começar o assunto. Bom, uma das coisas que mais me chamou atenção neste livro desde o início foi a ideia de que os nossos desejos, os nossos sonhos, eles já nos pertencem. Exatamente isso. Por que a gente observa que algumas pessoas conseguem de fato trazer aquilo que elas tanto desejam e aquilo que elas tanto sonham para a realidade delas e algumas pessoas estão sempre marcadas por essa falta de prosperidade em todas as áreas da vida? Isso pode estar acontecendo porque você não está conseguindo vibrar na mesma frequência dos seus sonhos. O nosso cérebro, ele funciona por padrões mentais e esses padrões formam a nossa mentalidade, as nossas crenças. E por isso que nós sentimos e nos comportamos de determinadas maneiras em relação aos eventos que acontecem na nossa vida. Vou dar um exemplo. Se você está inserido em uma realidade de escassez, provavelmente você vai tender a ter essa mentalidade de escassez e continuar atraindo isso para sua vida. Então, às vezes você trabalha excessivamente, está sempre inserido em determinados projetos que nunca conseguem realmente avançar na vida porque você está preso a essa sua mentalidade de escassez. Vou dar um exemplo que acontece aqui na minha casa. Aqui em casa, a gente faz uma distinção das louças que são para o final de semana ou para as visitas e as louças que são os dias de semana. Então, a gente tem uma louça colorida, bonita, que a gente usa aos finais de semana e a gente tem uma louça mais comum que a gente usa nos dias de semana. E isso é uma clara mentalidade de escassez que a gente tem tentado moldar dentro da nossa casa. O que eu emito para o universo quando eu tenho medo de usar as coisas boas que eu tenho? Quando eu tenho medo de usar o melhor que eu tenho dentro de casa para servir a minha própria casa? Eu estou emitindo a mensagem de que é difícil para mim obter aquele objeto. Por isso eu só uso ele aos finais de semana. A mesma coisa acontece com as melhores roupas que a gente guarda para determinadas ocasiões que nunca chegam, passam anos, aquele vestido ou aquela roupa nem se usa mais, já está ultrapassado e você não fez o bom proveito porque você estava sempre esperando melhores ocasiões. E outra coisa que a gente tem aqui em casa também é um desses sofás retráteis que eles abrem, parece uma cama e depois fecham. E muitas vezes a gente tinha medo de ficar abrindo demais o sofá, porque ele acabava atrapalhando a estética da nossa sala, além de também a gente ter medo de estragar o sofá. A gente estava tentando cativar uma atividade de deixar sempre o sofá aberto, porque quando a gente usufrui das coisas que a gente tem, a gente começa a agir com essa mudança de mentalidade.
Então, quando eu digo para Deus ou para o universo que algo é útil para mim, quando eu faço bom proveito das minhas coisas e desfruto delas, a tendência é que elas venham cada vez mais para minha vida. Se algo é útil para mim, se eu tenho gratidão por algo, a tendência é que me é acrescentado cada vez mais disso. E são esses choques de abundância que começam aos poucos a ir moldando a nossa mentalidade, para que a gente consiga ir de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância e dessa maneira a gente começar a atrair realmente coisas mais prósperas para a nossa vida. E eu não estou aqui estimulando você a ter uma mentalidade consumista, até porque acumular itens apenas por acumular nunca vai te trazer uma mentalidade de abundância. A importância da abundância é você ter aquilo que é útil para você e de fato desfrutar daquilo que você realmente gosta, daquilo que realmente te serve, para que você consiga atrair cada vez mais isso para sua vida. Outra questão de mentalidade existe dentro dos relacionamentos. Então, por exemplo, meninas e meninos que tiveram dentro da própria casa pais que brigavam demais, pais que estavam sempre sujeitos a realidades de relacionamentos muito fracassados, tem essa tendência de crer, por exemplo, que nenhum homem presta, tem essa tendência de reproduzir relacionamentos fracassados por causa da sua mentalidade. Tem pessoas que se sujeitam a realidades de relacionamento que são insustentáveis porque elas têm um senso de merecimento muito baixo. A mentalidade delas diz que é normal um homem que é abusivo com uma mulher, é normal o cara que trai a mulher, e ela tende a continuar ali naquele padrão de relacionamento porque ela tem uma mentalidade que diz para ela que isso é normal. E muitas vezes nós aceitamos menos do que aquilo que a gente deseja, justamente por causa de uma mentalidade que a gente acabou criando, por causa das crenças que a gente acabou criando. E uma das coisas que a gente tem que declarar, principalmente quando a gente busca por um parceiro, é sermos muito específicos naquilo que a gente busca. Então, se você realmente quer encontrar um relacionamento para toda a vida, declare todos os dias o homem ou a mulher que você quer encontrar. Quais tipos de qualidades você deseja nessa pessoa? Quais tipos de características e princípios você deseja nessa pessoa? Comece a listar isso, comece a ter clareza disso, para que você consiga uma pessoa exatamente com os atributos que você quer. Você consegue atrair essa pessoa a partir do momento que o seu senso de merecimento começa a subir também. Então, uma das atitudes que a gente tem que ter em relação a atrair as coisas boas, a ativar esse poder do subconsciente, é tentar aos poucos ter esses choques de mentalidade, choques de mudança de mentalidade. Ou é a pessoa que tem medo de falar em público. Então, o ato de você aos poucos ir se dessensibilizando, ou seja, primeiro fala para o seu grupo de amigos, depois fala para o seu grupo de familiares, depois fala em público para uma pequena empresa. Aos poucos você vai se dessensibilizando para poder superar isso, para poder superar esse medo e realmente viver isso que você tanto deseja. E nesse sentido, esse vai ser o nosso primeiro princípio para a gente conseguir ativar esse poder infinito do nosso subconsciente. O segundo princípio está relacionado à clareza, ou seja, à certeza do lugar que você quer chegar. Infelizmente, pessoas que são indecisas dificilmente conseguem atrair aquilo que elas querem, porque elas declaram coisas tão diferentes ao longo da vida e ao longo do dia, ou seja, elas estão sempre se contradizendo e acaba que os eventos na vida dessas pessoas vão acontecer de forma aleatória. Então é muito importante a gente ter clareza do lugar que a gente quer chegar para começar a declarar e atrair isso para a nossa vida. E um dos exercícios que eu tenho cativado, principalmente quando eu vou fazer o meu devocional, é agradecer por aquilo que eu ainda não tenho. Então todos os dias eu agradeço porque eu sou amada, todos os dias eu agradeço porque eu estou livre da rejeição, eu agradeço todos os dias porque eu tenho um trabalho digno, porque eu gero valor na vida das pessoas através do meu trabalho, porque eu sou próspera financeiramente dentro da minha profissão. Ou seja, muito antes dessa realidade ser palpável para mim, eu agradeço como se eu já tivesse essa realidade. E isso foi um dos grandes ensinamentos que esse livro deixou na minha vida. Eu falo hoje dos meus sonhos como se eles já fossem meus. Porque por mais que eles estejam invisíveis diante dos meus olhos, eles já são uma verdade para Deus. Eles já me pertencem. Eu falo que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos.
eles já nos pertencem. E a partir do momento que a gente começa a crer que isso realmente pode se realizar e a gente vibra nessa frequência diferente e molda o nosso paradigma para isso, a tendência é que a gente consiga atrair isso. E aconteceu na minha vida e pode estar acontecendo com você um processo de crise existencial. Às vezes a gente está extremamente perdido na vida e não tem clareza do lugar que a gente quer chegar. Eu venho de uma geração muito imediatista e que tem um mundo de possibilidades para seguir, e tudo que essa geração não quer é um mundo de possibilidades. Às vezes a gente acha que é uma grande qualidade ter todas as opções do mundo, mas nós não temos maturidade no momento em que o mundo nos exige de tomar determinadas decisões. Então, muitas vezes, quando a gente está ali com 18, 19 anos, nós tomamos decisões em relação à nossa carreira que são para o resto da nossa vida. Hoje em dia, até que isso tem mudado, tem muitas pessoas que estão em busca de uma segunda graduação, mesmo na idade adulta, e isso é bem bacana. Mas isso aconteceu na minha vida e acontece todos os dias. E eu vou te dar um exemplo claro de como a gente não gosta desse monte de opção e a gente fica extremamente confuso. Quando a gente abre a Netflix para assistir um filme, ou seja, uma coisa banal do nosso dia a dia, a gente faz tudo ali menos assistir um filme, porque a gente tem muita dificuldade de escolher entre inúmeras opções. E se você está nesse processo de crise existencial em relação à sua profissão ou em relação a qualquer área da sua vida, eu te convido a voltar um pouco na sua infância, porque sempre que eu penso em clareza, eu associo isso a propósito. E o propósito exige que a gente volte um pouco lá atrás. Quando você era criança, observe as características que você tinha que nenhuma outra criança tinha. Eu era extremamente boa numa área X, eu me destacava, eu cantava super bem, eu era extremamente comunicativa. Eu tô dando exemplos aqui da minha própria vida, porque eu entendo que as minhas maiores potencialidades vêm a partir da minha voz, tanto a comunicação como esse plano secundário que vem também o canto na minha vida. E o que acontece? Existe no mundo as suas potencialidades e existe aquilo que o mundo espera de você. E aí, quando você direciona a energia só para aquilo que o mundo espera de você, você acaba se tornando medíocre nas suas duas áreas. Imagina se você tivesse dedicado a energia que você colocou aqui no que você não era boa para esse lugar, para aquilo que você já tem de bom. A tendência era que você crescesse exponencialmente. E quando a gente volta lá atrás e percebe as nossas potencialidades, a gente começa a ter um pouco mais de clareza do caminho que a gente deve seguir. Porque, consequentemente, você sendo bom em algo, você acaba gostando daquilo. É bom quando a gente é incentivado pelos nossos próprios resultados e aquilo que a gente já é bom gera resultados na nossa vida e isso faz com que a gente continue lutando por aquele objetivo. Então, encontrar o nosso propósito é o primeiro passo para a gente se mover até ele. Eu falo que existem dois sacrifícios e duas energias que a gente coloca na vida. A primeira é descobrir o propósito. A segunda delas é alcançar esse propósito. E muita gente nem descobriu isso ainda e não está sabendo onde mirar, não sabe exatamente qual que é o primeiro passo que precisa dar. E não romantize essa ideia de propósito, porque o fato de você ter um propósito não significa que vai ser fácil. Vai ser cheio de desafios esse lugar. E você realmente vai precisar colocar todo o seu empenho ali para materializar aquilo que você tanto sonha. E é interessante essa ideia da gente atrair realmente aquilo que a gente sonha, porque eu não sei se vocês já tiveram a experiência de uma crise de ansiedade, mas quando eu tive a minha crise de ansiedade, eu tinha plena certeza, por exemplo, que eu estava infartando. E o autor destaca aqui no livro de que a imaginação ela é maior que o desejo. Então não basta só você querer algo, você precisa realmente crer que aquilo é extremamente alcançável para você. E eu tinha uma crença ali naquele momento de que eu estava infartando. E isso aconteceu a tal ponto de que eu comecei a sentir sintomas físicos daquilo que eu estava imaginando. E da mesma maneira que a gente ativa isso de uma maneira negativa, nós podemos ativar isso positivamente. Então, quando a gente tem uma imaginação extremamente positiva, quando nós cativamos pensamentos de positividade, quando a gente começa a ilustrar na nossa cabeça momentos de realização na nossa vida, nós temos essa tendência de atrair isso. E o autor destaca que os principais momentos que a gente acessa esse subconsciente é antes de dormir. Então, quando você estiver ali no estado de sonolência,
Comece a imaginar exatamente a realidade que você quer viver. Ou quando você estiver em estado meditativo, ou quando você estiver escutando uma música. Quando você sente realmente que você está vibrando em outra frequência. Essa frequência faz você atrair outras coisas na sua vida. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço.